Olá pessoal, tudo bom? Então pessoal, vamos continuar o nosso análise nesta fonte dessa TV LG, aonde agora nós vamos falar do circuito de LEDs, aonde nós vamos começar a falar do circuito BOST, para que nós possamos, né, assim, fazer o nosso diagnóstico, né, assim, de análise neste circuito. Então vamos lá. Então pessoal, como nós já analisamos aqui na outra parte da fonte, nós vimos que aqui nós tínhamos 57 volts, né, isso, 57 volts, certo? E aqui isso aqui é um circuito BOST, ó. Aqui nós temos, né, o indutor, aqui nós temos o chaveador, e aqui nós temos o diodo, e aqui nós temos o filtro, o capacitor. Então, nesse caso aqui vai entrar 57 volts. Então, vai entrar 57 volts nesse ponto. O que que irá acontecer aqui nesse ponto? Nós vamos ter o chaveamento, ó. Chaveamento que vem do circuito integrado. Do circuito integrado vem aqui o chaveamento. Então nós vamos ter aqui o PWM, certo? Esse PWM ele vai fazer com que esse chaveador venha chavear, né? Vai chavear também, certo? E aqui nós vamos ter aqui a condução, né? A condução do do indutor, né, a condução dessa tensão para este ponto, e vamos ter a condução ligado ao GND. Então aqui ele vai carregar, certo? Ele vai carregar, e quando você liberar este ponto aqui, ele vai jogar para este ponto aqui. Nesse caso, pessoal, aqui nós não vamos ter malha de feedback. Aqui, a malha de feedback aqui, nós não vamos ter neste ponto. Essa tensão ela vai subir, só que ela vai subir, né, só que ela vai ser controlada pelos LEDs, vai ser controlada pelos LEDs e também aqui pela pelo PWM que vai ser gerado aqui, pelo PDIN que vai ser gerado aqui pela placa principal. Então nós vamos ter aqui, né, ela vai ter controlada pela quantidade de LEDs, certo? Pela quantidade de LEDs, então a tensão vai ser aqui controlada pela quantidade de LEDs. Se nós vamos supor, se nós tiver 10 LEDs, nós tiver 10 LEDs de 6 volts, exemplo, viu, pessoal? Não é que essa placa usa dessa forma, eu estou fazendo um exemplo. 6 volts, então nós vamos ter aqui 60 volts, certo? 60 volts. Ah, se nós tiver 10 LEDs de 3 volts, o LED, cada alimentação LED 3 volts, nós vamos ter 30 volts, certo? Então esta vai ser, no caso, né, o exemplo, depende da quantidade de LEDs. Ah, mas a corrente? Aí a corrente nós vamos analisar depois como vai ser o controle de corrente, mas a tensão deste ponto, ela é controlada pelos LEDs, então vai forçar, certo? Vai forçar essa tensão a cair aqui, certo? Então se você, aí o que acontece? Muitas vezes quando o LED abre, o que acontece? Você coloca o multímetro ou o osciloscópio. Aí você coloca aqui, você vê que a tensão faz isso, ó. Ela vai e sobe até entrar no modo de OVP, certo? No modo de OVP. Mas ela sobe, ela não fica somente nos valores dos LEDs. Aí você chega e vai olhar, vamos supor, eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho 10 LEDs, então a tensão aqui deveria ser 60. Aí você vai medir aqui, quando tem LED aberto, você vai medir aqui, tá com 130, entendeu? Tá com 130 ou é 60, tá com 100, entendeu? Aí nunca tá o valor exato, porque tem LED aberto, certo, pessoal? Então é isso que você deve verificar, beleza? Então vamos continuar o nosso análise aqui. Então, como é que vai ser feito isso aqui? Vamos para isso acontecer, pessoal, primeiro eu tenho que ter a tensão de VCC, que a tensão de VCC é aqui, ó, 12 volts, certo? 12 volts. Eu tendo a tensão de VCC de 12 volts, o que que irá acontecer nesse ponto aqui? Eu tenho a tensão de VCC desse volts, 12 volts. Nesse ponto aqui eu vou ter um VREG, ó, certo? Uma tensão que vai ser de 9 volts. 9 volts nesse ponto aqui. E essa tensão ela vai servir também para alimentar aqui, ó, o circuito oscilador, né? O circuito oscilador aqui e circuito também de falha, né? Nesse caso eu vou ter aqui essa tensão. Mas só isso é necessário para que eu possa venha gerar o PWM, é o gate 1, ó, no caso o gate 1, certo? Então já é necessário
somente isso aqui é necessário? Não, pessoal, somente não. Eu preciso aqui também, ó, deste ponto aqui, ó, no drive on, certo? Que é uma tensão que vai vir lá da principal, certo? Vai vir lá da principal, então eu preciso ter esse drive on, que vai fazer o acionamento, então eu tendo 12 volts, eu tendo o VREG, eu tendo o drive on, certo? Aí vai ser gerado o PWM, certo? Vai ser gerado o PWM. Então eu vou ter essas condições. Então gerando o PWM, certo? Eu vou ter aqui a tensão elevada. Veja que, perceba pessoal, que nesse CI tem dois pontos que tem o gate 1 e o gate 2, ó. Gate 1 e o gate 2. Este gate 2 também vai ser responsável para elevar a tensão de outra parte, né? Nesse caso, de outra parte do de outro circuito boost, que vai estar ligado em outra barra de LED, aqui vai ser essa mesma posição. Vai entrar aqui com 57 volts, vai entrar aqui com 57 volts, beleza? Vai passar por aqui, né? O indutor vai passar internamente aqui, ó, nesse ponto. Aqui nós vamos ter o chaveamento, chaveamento e a mesma condição. Carregou, quando vai carregar aqui, ele vai descarregar e vai carregar o capacitor com a tensão que nós já falamos aqui, que essa tensão vai ser controlada pela quantidade de LEDs, certo? Então, você vai ter esta condição. Então, agora, pessoal, mas vejamos que nós temos chaveadores também, ó, nós temos chaveadores aqui. Então, primeiro tem que elevar essa tensão, certo? Para depois eu fazer com que haja o chaveamento. Vou elevar a tensão e agora também, quando se eleva a tensão nesse ponto, ó, eu preciso aqui, ó, de monitorar também aqui a corrente, né? Então eu levei a tensão, vai embora. A tensão neste ponto ela vai subir, vai ser controlada, mas eu tenho que levar a corrente aqui para a proteção dos LED, para a proteção do LED e a corrente para a proteção até mesmo do indutor, né? Então eu vou ter que olhar para a corrente. Essa corrente aqui nesse ponto aqui, não vai passar acima de 0,4 volts, né? 0,4 volts, né? Vai estar aqui essa corrente aqui, né? Vai estar aqui, no caso, neste ponto aqui, nós vamos encontrar a tensão de 0,4 volts e a tensão em média aqui vai ser, em média, 3 amperes, né? Então vai ser em média 3 amperes nesse ponto aqui. E aonde vai entrar essa tensão, onde vai entrar aqui essa monitoramento, né? Nesse caso, vai entrar aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto vai ser o ponto de corrente sense 2 de um lado e nesse outro ponto aqui, ó, vai ser o corrente sense do outro lado. Então ele está monitorando a corrente que está passando sobre o MOSFET, está passando sobre, nesse caso também, que está passando sobre o MOSFET, que está passando sobre o indutor. Beleza, pessoal? Então, nós vamos, nessa parte aqui, vamos continuar o nosso análise. Agora nós vamos falar sobre o acionamento, né? O acionamento dos LEDs. Vamos aumentar aqui para você ver como é que vai ser feito o acionamento dos LEDs. Agora, já no acionamento dos LEDs, nós temos muito mais coisas para analisar, né? Porque nós vamos analisar a malha de feedback, né? Nós vamos analisar a malha de feedback, nós vamos analisar o PEDIN, nós vamos analisar muito mais coisas. Mas como que vai se dar lá nesse ponto? Aqui eu tenho, pessoal, para o acionamento, veja que é 2C, para o acionamento aqui, né, dos LEDs, aqui eu já tenho a tensão, eu levo a tensão, mas para o acionamento dos LEDs, eu preciso de ter atenção também, né? Atenção também sobre a outra parte do circuito, que aqui é o VCC e aqui é a tensão UVLO. Então essa tensão tem que estar, né, nesse caso, acima de 10 volts. Então eu tenho aqui um controle que tem que estar acima de 10 volts. Se estiver abaixo de 10 volts, eu não vou fazer com que gere os PWM para ir para o MOSFET, né? Para ir para o MOSFET, para o acionamento dos LEDs. Então eu tenho que ter esta condição, beleza? Então, vamos lá. Agora, pessoal, o que que eu devo monitorar aqui? O que que eu devo monitorar? Aqui nesse ponto aqui, então eu já tenho aqui os 12 volts, eu tendo os 12 volts,
eu devo verificar também aqui nesse ponto, ó, que aqui eu tenho o OVP, ó. Então, pessoal, vejamos o seguinte, nós podemos calcular a tensão de OVP. Qual a tensão de OVP neste ponto aqui, pessoal? A tensão de OVP neste ponto aqui, ela é de 3 volts, ó. 3 volts. Quando chegar aqui a 3 volts, ele vai acionar a OVP. Então, vejamos que nós temos aqui dois divisores de tensão. Nós temos um divisor de tensão para o LED 2, e um divisor de tensão para o LED 1, aonde esse resistor ele é de 0 ohms. Então, nós temos aqui, né, dois divisores de tensão. Então, se nós calcularmos, se nós fizermos o cálculo aqui, colocando, né, nesse caso, 3 vezes, certo? Vezes. Aí nós colocamos aqui entre parênteses e colocamos aqui os resistores de cima, que são 225, ó, 225, certo? Dividido pelo resistor de baixo, que é 3.9. Ah, mas não, você não está colocando o K, ele é K, mas não tem problema não. Aqui nós só queremos achar somente A mais 1, certo? Mais 1. E aqui nós vamos ter, nesse caso, nessa primeira parte, nós vamos ter 176 volts. Pronto, essa aqui será a tensão nesse ponto aqui, 176 volts, certo? Agora aqui nós temos outra variação, porque nós não vamos ter esse resistor. Então aqui será 3, que é o valor da tensão, vezes, entre parênteses. Agora aqui nós temos 150 dividido por 3.9, mais 1. E aqui nós vamos ter a tensão de 118 volts. 118 volts, certo? Vamos ter a tensão de 118 volts aqui neste ponto aqui, pessoal. 118 volts, certo? Então, são duas tensões que vão acionar, né? Caso uma altere a outra venha alterar, nós vai acionar aqui a tensão de OVP. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar o nosso análise, né? Então, nós temos a tensão de OVP neste ponto. E aqui, pessoal, né? Como nós já falamos, certo? Nós temos aqui a corrente sense, né? Nós temos aqui a corrente sense. Como vai acontecer esse controle, essa malha de controle, né? Essa malha de controle, pessoal, vai acontecer através desta condição aqui, ó, certo? Aqui nós vamos ter aqui, ó, neste ponto, esse iSense, né? Esse iSense aqui é o controle de corrente, certo? Esse aqui é o controle de corrente. É esse controle de corrente que ele vai monitorar, né? Vamos puxar aqui para cima deste ponto aqui, ó, certo? Deste ponto aqui, né? Dos LEDs, deste ponto aqui, certo? Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui o controle de corrente. Por que esse controle? Nós temos aqui a condição de todos estes resistores, uma RT total, você pode calcular aí se quiser calcular, uma RT total de 2.5R, certo? Então todos eles vão dar 2.5R aqui nesse ponto. E aqui está calculado, nesse caso aqui, calculado, certo? 400 miliamperes vai ser a tensão de cálculo aqui dessa iSense, né? Mas podemos também calcular para menos, só é alterar um pouco esses resistores. Alterar esses resistores, se nós aumentar esses resistores, ele vai cair, né? Vai cair também, porque, então, pessoal, nesse caso aqui, ó, vou simplificar aqui, ó. Se eu quero 300 miliamperes aqui, 300 miliamperes aqui, como é que eu vou fazer esse cálculo? Vou fazer assim, vou dividir 1 por 300 miliamperes e vai me dar o valor dos resistores que eu posso alterar para calcular aqui. Nesse caso, é um resistor de 3.3R. Se eu conseguir fazer um cálculo aqui, que essa malha RT total chegar a 3.3 ohms, aí eu vou ter a média de 300 miliamperes, tá certo, pessoal? Então é dessa forma, alterando esse valor desses resistores. E como altera, eu posso tirar, né? Eu posso tirar. O certo é substituir, mas eu posso tirar, né? Eu posso tirar, posso tirar esses resistores e aí dá certo, tá ok? Então é dessa forma, viu? Dessa forma que nós vamos fazer, tanto desse lado como desse lado. Mesmo a tensão desse lado sendo maior, mesmo a tensão desse lado sendo maior, mas o que importa é a corrente que vai circulando. Como é que é calculada essa corrente? Olha, vou explicar para vocês. Como é que é calculada a corrente?
Quando eu tenho uma forma de onda dessa forma, 50 por 50, vamos supor, sobre um resistor de 2.5, certo? Então, se eu tenho aqui a tensão, se eu tenho aqui a tensão de 3 volts, ó, 3 volts, certo? Sobre 2.5 volts, né? Nesse caso, eu vou ter uma corrente circulando aqui, certo? Uma corrente circulando. Por quê? Porque eu tenho uma média, né? Nesse caso aqui, ó, a média aqui de 3 volts. Então, quando eu calcular todo esse ponto aqui, eu tenho 5. Nesse caso, quando eu calcular todo esse ponto aqui, eu tenho, né, 1.5 volts, 1.5 volts, certo? 1.5 volts aqui nesse ponto. Agora, quando eu tenho a forma de onda dessa forma aqui, ó, certo? Dessa forma, então eu já tenho outra média. Por quê? Porque eu tenho aqui um tempo, aonde esse tempo vai ser colocado sobre os resistores, só que aqui agora, de vez de eu ter 1.5, eu só tenho 1 volt. Tem 1 volt. E isso eu vou calcular sobre o resistor, vai me dar a corrente certa. Então, ele vai ficar monitorando, alargando e diminuindo aqui de acordo com a o feedback, de acordo com o feedback, de acordo com o que ele vai receber aqui na iSense, certo? Beleza? Então ele vai ficar alargando e aumentando e diminuindo, mas sempre controlando a corrente em 300 miliamperes ou 400 miliamperes, certo? Então ele vai ficar sempre controlando pelo feedback, beleza, pessoal? Então, né, já deu para você entender esse ponto, ok, pessoal?